Olá, meus amigos da TV AMAI. Inaugurando este novo quadro sobre seus direitos, temos aqui o Procurador Federal, Dr. Alessandro José Fernandes. Dr. Alessandro, bem-vindo, suas primeiras palavras aqui, meu amigo. Aliás, o senhor é fundador aqui da AMAI, né? Muito obrigado, é uma imensa satisfação retornar à AMAI. Eu tenho um carinho muito grande por esta instituição. Tive o privilégio de participar de sua gênese lá na fundação, no início da década de 90, quando perfilava a gloriosa corporação policial. Então tive esse grande privilégio e retornar aqui à casa sempre é uma imensa satisfação. Sou também um espectador do programa da AMAI, acompanho as atividades, as conquistas da instituição. Então, assim, eu quero realmente agradecer essa oportunidade muito gentil de estar aqui e colaborar com a AMAI e os associados. Doutor Alessandro, neste quadro a gente vai fazer perguntas recebidas dos nossos associados relativas à legislação eleitoral. A primeira delas é: o eleitor pode emprestar espaço em sua residência para exibição de placas de candidatos? A lei eleitoral ela tem algumas vedações em relação à publicidade de campanha eleitoral. Em relação à propriedade particular, ela faz algumas exigências. A primeira delas é que esta publicidade em propriedade particular seja sempre gratuita. Não é possível pagar ou cobrar para permitir algum tipo de publicidade em propriedade particular. Sempre gratuita. E este ano, a mini-reforma eleitoral trouxe algumas vedações mais radicais em relação a essa publicidade. De forma que hoje só é possível, em propriedade particular, algum instrumento de publicidade ou de campanha de no máximo meio metro quadrado em papel ou adesivo. Então, não sendo adesivo ou papel e tendo dimensões superiores a meio metro quadrado, isto é totalmente vedado pela atual legislação. E o uso de cavaletes ao longo das calçadas, ele é permitido? Esta é uma pergunta, a resposta ela é simples. Não é permitido este ano o uso de cavalete. Mas eu quero... Nas últimas eleições as pessoas tropeçavam, foi horrível aqui. Eu tenho esta como uma das grandes conquistas da atual legislação. Bem naquilo que eu mencionei na resposta anterior, uma das finalidades primordiais desta mini-reforma foi reduzir esse apelo visual das campanhas e eventual abuso do apelo visual das campanhas. E nós tínhamos efetivamente uma situação em alguns municípios muito difícil, dificultava o trânsito, aqueles cavaletes, aquela situação que realmente os candidatos muitas vezes exageravam no uso desses meios de publicidade. Aqui uma pergunta dos nossos candidatos militares. O candidato militar pode distribuir seus santinhos com sua foto fardado ou utilizando o símbolo da PM ou do bombeiro? Nós temos detectado muitas vezes que os policiais militares, por desconhecimento, acabam infringindo a lei. E esta é uma situação que acaba, por vezes, ocorrer. O uso de símbolo, de sinal identificativo, de logomarca, de qualquer sinal ou simbologia que represente uma instituição pública, um órgão público, ele é vedado pela legislação. Isso pode caracterizar, inclusive, um crime. Existe um crime na lei eleitoral, que é justamente a utilização em qualquer meio de publicidade ou propaganda de campanha eleitoral de algum símbolo, sinal de identificação do órgão público, como é, evidentemente, a Polícia Militar do Estado do Paraná. O policial militar, ele não pode usar a simbologia, não pode se apresentar para a urna fardado, não pode se apresentar em campanha, seja santinhos ou na própria imagem, fardado com qualquer outro símbolo. O nome de urna dele também não pode identificar a corporação a qual ele pertence. Então, esta é uma grande oportunidade para esclarecer os associados que eventualmente sejam candidatos nesse sentido. Isso é uma vedação da lei eleitoral. Doutor, quais as condutas vedadas aos agentes públicos, servidores ou não, no período de campanha eleitoral e quais as penalidades a que está sujeito quem assumir estas condutas proibidas por lei?
Essa pergunta ela é bem ampla, assim, a própria lei eleitoral trabalha com essa disciplina do que pode e o que não pode fazer, acarretando inúmeras consequências, né? Talvez o principal instrumento normativo em relação ao que é permitido ou proibido ou facultado no período eleitoral, eu chamo atenção, e me permita dizer o número especificamente, claro, que às vezes chama atenção para quem não é da área de direito, mas é o artigo 73 da Lei das Eleições. Ela enumera, ela traz um rol de condutas chamadas condutas vedadas, principalmente os agentes públicos, o que ele não pode fazer no período eleitoral. Então, por exemplo, o gestor público não pode ceder o espaço do seu órgão público para a campanha eleitoral. Não é possível fazer campanha eleitoral em espaço público. Ele não pode conceder alguns aumentos, a não ser ali do reajuste inflacionário daquele período do ano eleitoral. Ele não pode fazer qualquer tipo de publicidade institucional nos 3 meses que antecede a eleição. Enfim, uma série de condutas que são proibidas aos agentes públicos, uma série de condutas direcionadas também ao cidadão, que pode, o que não pode fazer no período que antecede a eleição, no próprio dia das eleições, o que pode, o que não pode fazer, e definitivamente também o candidato, quais são os limites de atuação do próprio candidato, e cada lei acarreta a sua consequência para o agente público, basicamente com a incidência de inúmeras multas aplicadas pela Justiça Eleitoral. O candidato tem como consequências, conforme a gravidade do que ele pratica, às vezes a cassação do diploma, a perda do cargo ao qual ele foi eleito. E o eleitor, muitas vezes, pode estar sujeito a multa, e em algumas situações especiais, pode eventualmente cometer alguns crimes eleitorais, como é o chamado boca de urna, compra de votos, enfim, uma série de condutas previstas também na legislação eleitoral. E a pergunta que mais os nossos telespectadores, os nossos associados vêm fazendo é a questão de: o policial militar pode votar e como é que se efetiva isso com a escala de serviço dele? Essa é uma grande questão. Toda eleição ela vem à baila, a possibilidade ou não, as eventuais limitações do exercício do sufrágio pelo policial militar, que é aquele que exerce uma função tão primordial que ele não tem sequer há uma limitação do exercício do sufrágio pela própria natureza essencial da atividade. Não há dúvidas que no dia das eleições há uma necessidade imperiosa do trabalho brilhante da Polícia Militar e seus integrantes. Então nós sempre temos essa discussão, até onde vai o limite, o que é possível e o que não é possível. Existe sempre uma perspectiva que a Justiça Eleitoral irá possibilitar ou não o chamado voto em trânsito, o que acabaria com o problema. O policial militar, onde estivesse escalado para trabalho, poderia votar, e votar mesmo que não seja naquela sessão eleitoral onde ele possa votar, o que resolveria o problema. Mas a Justiça Eleitoral ainda é um pouco resistente a isso, porque o sistema de urnas eletrônicas é um sistema baseado na maior credibilidade e ele procura evitar ao máximo a utilização das urnas eletrônicas em rede e a utilização de votos de pessoas que não sejam aquelas previamente cadastradas naquela sessão eleitoral. De forma que a Justiça Eleitoral, tentando equilibrar isso, ela ainda não permite o voto em trânsito, mas ela orienta aos comandos das unidades policiais militares que aqueles policiais militares que forem escalados no dia das eleições sejam preferencialmente escalados nas proximidades das suas sessões eleitorais, para que possam, naquele dia, mesmo em serviço, exercer o sufrágio e não limitar a atuação desse direito constitucional do policial militar. É claro que isto nem sempre é possível, nem sempre é viável, mas eu tenho inclusive orientado os mais de 200 promotores eleitorais, as mais de 200 zonas eleitorais nas diversas comarcas do interior do estado do Paraná e na própria capital. Eu tenho orientado os promotores eleitorais que, com a proximidade do período eleitoral, se aproxime também
das forças de segurança, principalmente as polícias militares, para que nesse planejamento possa acompanhar o planejamento e orientar, inclusive, os setores de planejamento, até onde eu me lembro da gloriosa corporação, é a terceira seção do Estado-Maior, para orientar a corporação a ficar sempre atenta a isso, para que nós tenhamos ou um número zero de policiais militares que estejam limitados no exercício de sua votação, ou algo muito próximo a isso, porque a representatividade política, no bom sentido, da polícia militar depende muito disso, a possibilidade de inserção política da corporação depende de um percentual grande de policiais militares que possam estar inseridos no processo eleitoral e não possam ser limitados pelo exercício da sua atividade rotineira de policiamento. Então nós temos exortado aos promotores para ficarem muito atentos e incentivado para que eles acompanhem isso no planejamento das forças de segurança pública, para que isso seja efetivamente respeitado. Muito obrigado. Muito obrigado ao Dr. Alessandro, um amigo aqui da AMAI, e parabéns mais uma vez pela competência que o senhor vem conduzindo à Procuradoria Eleitoral aqui do Estado do Paraná, que se ouve muito bem em toda a mídia, e para nós é um orgulho saber que um companheiro que foi nosso aluno, que combateu ao nosso lado o crime, que conhece toda essa instituição, hoje brilha no cenário paranaense e nacional como um dos procuradores da República mais atuante. Obrigado, doutor Alessandro, e a TV AMAI está à sua disposição. Eu realmente agradeço muito as gentis palavras, embora eu acredite muito dessas palavras da nossa amizade de longa data. Tive, de fato, esse grande privilégio de ser seu aluno na Academia Policial Militar do Guatupê, e como eu faço questão de dizer em todos os ambientes onde estou, sejam nos ambientes jurídicos, profissionais, nos ambientes de segurança pública, a farda, o CAC de nossa gloriosa Polícia Militar, ele é algo como uma tatuagem que adere à pele. Por mais que a gente mude a roupagem de uma farda para um terno e gravata, muitas vezes, por trás daquele terno e gravata, dentro daquele paletó, sem dúvida existe uma farda CAC, existe um brasão da nossa centenária Polícia Militar, e eu tenho muito orgulho de dizer isso, eu que pelo menos já sou a terceira geração de policiais militares da minha família, e realmente tenho um carinho impressionante, que me leva inclusive a usar a primeira pessoa quando me refiro a policiais militares, nós da Polícia Militar, até porque juridicamente permaneço na reserva não remunerada. Mas muito obrigado mesmo. Obrigado. Meus amigos, este aí foi o quadro de inauguração, Os Seus Direitos, aqui na sua TV AMAI.